Era uma manhã fria e sem cor. Mariana desceu os degraus do fórum com passos lentos, sentindo como se cada degrau marcasse o fim de uma parte de si. O papel do divórcio ainda tremia em suas mãos. Após 7 anos de casamento, ela finalmente havia assinado a sentença que a libertava, ou a condenava. Não sabia ao certo. Rafael, seu agora ex-marido, sequer teve a decência de olhar em seus olhos na sala de audiência. Aquilo doía mais do que a separação em si. Mariana se sentia exausta, como se tivesse lutado sozinha por algo que os dois já haviam desistido há muito tempo. Ela olhou para o céu acinzentado e respirou fundo. Não queria ir para casa. Não queria ouvir o eco do silêncio na sala, onde antes havia risos. Pegou o caminho da praça ao lado do fórum, sem saber por quê. Sentou-se num banco e encarou o movimento das pessoas que passavam, indiferentes à dor que ela carregava. Foi nesse momento que percebeu um idoso a alguns metros. Ele a observava com um olhar calmo, profundo, quase familiar. Algo nele fez seu coração bater diferente, e ela, mesmo sem entender, não desviou o olhar. O idoso não parecia ter pressa. Estava ali, sentado num banco de madeira antigo, como se fizesse parte da paisagem há décadas. Vestia um paletó surrado e um chapéu de feltro, e segurava uma bengala com delicadeza. Seus olhos, no entanto, eram o que mais chamavam a atenção. Claros, quase transparentes, como se pudessem ver além da carne e do tempo. Mariana tentou disfarçar, mas não conseguiu evitar olhar de volta. Era como se algo naquele senhor chamasse por ela. Não de forma invasiva, mas com uma gentileza silenciosa que a tocava por dentro. Por um momento, ela se perguntou se o conhecia de algum lugar, mas não. Era impossível esquecer um rosto como aquele. O idoso sorriu levemente, como quem reconhece uma velha amiga. Mariana hesitou, mas se viu levantando, caminhando até ele, como se seus pés soubessem o caminho antes mesmo de sua mente decidir. Quando chegou perto, ele a cumprimentou com um simples "bom dia", mas o tom de sua voz havia algo diferente ali. Era como se aquelas 2 palavras carregassem histórias, lembranças e, de algum jeito inexplicável, um presságio. E Mariana, sem saber exatamente por quê, respondeu: "Bom dia. O senhor me conhece?" O idoso inclinou levemente a cabeça, como se analisasse a pergunta dela com carinho. "Conheço você melhor do que imagina", disse, com um sorriso enigmático. Mariana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Por instinto, deu um passo para trás, mas ele rapidamente completou: "Não se assuste, minha filha. Às vezes a vida nos faz cruzar com pessoas que já estavam no nosso caminho há muito tempo." A frase ecoou dentro dela, provocando mais confusão do que esclarecimento. Ela se sentou ao lado dele, tomada por uma curiosidade que não conseguia explicar. O idoso perguntou se ela estava bem. Mariana pensou em mentir, dizer que sim, mas a sinceridade daquele olhar a desarmou. "Assinei meu divórcio hoje", respondeu com a voz embargada. Ele assentiu como se já soubesse. Toda separação dói, mas às vezes é preciso podar um galho para a árvore florescer de novo. Mariana franziu o senho. Como aquele senhor sabia exatamente o que dizer? Era como se ele lesse sua alma. Ela tentou perguntar seu nome, mas antes que o fizesse, ele começou a contar uma história que mudaria completamente a maneira como Mariana via sua própria vida. "Há muitos anos", começou o idoso, "eu amei uma mulher. Ela era intensa, cheia de sonhos, mas vivia presa em um casamento onde era invisível. Um dia, depois de muita dor, ela decidiu ir embora. Pegou apenas uma mala e saiu, sem olhar para trás." Mariana ouviu em silêncio, sentindo que aquela história soava familiar. Ela chorou por noites seguidas. Achava que tinha fracassado, que nunca seria suficiente. Mas, com o tempo, descobriu que havia uma força dentro dela que ninguém jamais poderia tirar. Os olhos do velho pareciam brilhar enquanto contava. Essa mulher reconstruiu a vida, conheceu lugares, pessoas, se redescobriu e um dia encontrou o amor verdadeiro. Mas não com outro homem, com ela mesma.
Mariana engoliu seco. Aquela narrativa ressoava profundamente, como se estivesse ouvindo o futuro contado por alguém do passado. Sabe por que estou lhe contando isso, Mariana? A menção ao seu nome a fez gelar. Ela não havia se apresentado. Como ele sabia? O idoso apenas sorriu tranquilo, como se aquele detalhe fosse irrelevante. Porque você está no mesmo ponto da estrada em que ela esteve um dia. E há algo que você precisa saber antes de continuar caminhando. Mariana ficou imóvel por alguns segundos. O vento gelado bateu em seu rosto, mas ela nem sentiu. Como ele sabia seu nome? Quem era esse homem? Antes que pudesse formular as perguntas, ele tirou do bolso do paletó um pequeno envelope. Isso é seu, disse, estendendo o objeto com as mãos trêmulas. Ela pegou o envelope com cuidado, olhando desconfiada. Estava lacrado e tinha apenas uma palavra escrita: verdade. Com os dedos tremendo, ela o abriu. Dentro havia uma fotografia antiga e uma carta. Ao ver a imagem, Mariana prendeu a respiração. Era uma mulher jovem, parecida demais com ela. Tão parecida que poderia ser sua irmã ou sua mãe. Essa é sua mãe biológica, o idoso disse com voz serena. Ela me pediu para lhe entregar isso quando chegasse o momento. Mariana sentiu o mundo girar. A mulher que a criou havia morrido há 2 anos. Como assim, mãe biológica? Sua mente lutava para encontrar respostas, mas tudo parecia nebuloso. Você foi adotada, Mariana. E essa carta vai explicar tudo, completou o senhor. E ali, naquele banco da praça, o que era para ser um dia de fim, se tornou um novo começo. Com mãos trêmulas, Mariana abriu a carta enquanto o idoso mantinha os olhos fixos no horizonte, como se já soubesse cada palavra que ela estava prestes a ler. O papel amarelado tinha letras cuidadosas, escritas com emoção. Minha filha, se você está lendo isso, é porque chegou o momento de conhecer a verdade sobre quem você é e de onde veio. Mariana sentiu o estômago revirar. A carta revelava que sua mãe biológica, Estela, era uma jovem de apenas 17 anos quando ficou grávida após um relacionamento proibido com um homem casado. Sem apoio e sob ameaças da família dele, Estela foi forçada a entregar a filha para a adoção. Não passou um só dia sem que eu pensasse em você, dizia um trecho. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Ela sempre sentira que havia algo em sua história que não se encaixava. Agora, aquela peça perdida finalmente se revelava. Procure a casa do campo. Lá está tudo que é seu por direito. A carta terminava com a assinatura delicada de Estela. Mariana levantou os olhos, o coração disparado. Quem é você, afinal? Perguntou ao idoso. Ele respirou fundo e pela primeira vez sua expressão vacilou. O idoso demorou a responder. Seu olhar, antes sereno, agora parecia pesar décadas. Meu nome é Álvaro, disse com a voz rouca. E Estela foi o grande amor da minha vida. Mariana sentiu o impacto da revelação como um raio atravessando o peito. Então, você é meu pai? Ela perguntou com hesitação. Álvaro balançou a cabeça, negando. Não, minha filha. Eu era apenas o amigo fiel. Aquele que segurou sua mãe nas noites de choro, que a ajudou a esconder a gravidez, que a levou até o hospital quando ela entrou em trabalho de parto. Ele pausou por um instante antes de continuar. E fui eu quem segurou você nos braços pela primeira vez. Mariana levou a mão à boca emocionada. Estela me pediu para cuidar de você à distância. Nunca deixei de saber onde estava, mas promessas feitas a ela me impediram de me aproximar. O silêncio entre eles foi cortado apenas pelo canto tímido de um pássaro na árvore próxima. Agora que ela se foi, chegou a hora de você conhecer a verdade. A casa que ela menciona é a chave para tudo. Mariana, mesmo confusa, sentiu algo despertar em seu peito, uma chama de pertencimento. No dia seguinte, Mariana seguiu as instruções deixadas na carta. Pegou um táxi até uma região afastada da cidade, onde a estrada de terra levava a um vilarejo quase esquecido pelo tempo. No caminho, seu coração batia acelerado.
Não sabia o que encontraria ali, mas sentia que cada quilômetro percorrido era como um mergulho mais profundo em suas próprias raízes. Quando o carro parou diante da velha casa de madeira, Mariana sentiu um nó na garganta. Era simples, mas bem cuidada, cercada por flores silvestres e com uma pequena varanda onde um balanço antigo balançava com o vento. As chaves estavam onde Álvaro indicara, sob um vaso de cerâmica. Ao abrir a porta, o cheiro de madeira e livros antigos tomou o ar. Havia fotografias nas paredes, muitas delas de Estela em sua juventude. Em uma, ela segurava um bebê nos braços. Mariana. Lágrimas brotaram nos olhos dela ao ver aquilo. Em cima da mesa, um diário com a capa desgastada esperava por ela. Com mãos trêmulas, Mariana o abriu. As páginas revelavam não apenas memórias, mas sentimentos guardados por anos, de medo, culpa, amor e saudade. A cada linha, Mariana se sentia mais próxima da mulher que lhe deu a vida. As palavras escritas por Estela pareciam sussurradas diretamente ao coração de Mariana. Cada página revelava uma mulher dividida entre a dor da renúncia e o amor incondicional por uma filha que jamais esqueceu. Hoje ela sorriu pela primeira vez, dizia uma das entradas. Mas enquanto eu sorria com ela nos braços, já sentia o luto antecipado por tê-la que entregar. Mariana chorava enquanto virava as páginas. Estela escrevia sobre o pai biológico de Mariana. Um homem influente que, ao saber da gravidez, cortou todos os laços e ameaçou destruir a vida dela se a história viesse à tona. Foi por medo que me escondi, mas o amor que sinto nunca coube no silêncio, confessava Estela. Havia também registros das vezes em que ela tentara reencontrar a filha, mas sempre desistia por medo de ser rejeitada. Se um dia ela souber da verdade, quero que entenda. Eu a amei desde o primeiro instante e nunca deixei de amar. Mariana apertava o diário contra o peito. Era como finalmente abraçar a mãe que sempre imaginou. E naquele momento, sentiu algo que não sentia havia anos. Paz. Uma voz interior lhe dizia que sua história estava apenas começando. Quando Mariana retornou à cidade, carregava consigo não só o diário e algumas fotos, mas uma nova visão sobre sua própria identidade. Marcou um encontro com Álvaro na mesma praça onde tudo começou. Ele a aguardava com o mesmo semblante calmo, mas agora havia um brilho diferente nos olhos dele. Você encontrou o que precisava? Ele perguntou. Mariana assentiu, emocionada. Sim, encontrei minha mãe, de um jeito que jamais imaginei. Álvaro sorriu. Então posso descansar. Antes que ela perguntasse o que ele queria dizer, ele retirou do bolso um medalhão antigo. Isso pertenceu à sua avó. Estela queria que ficasse com você. Mariana pegou o objeto com reverência, sentindo o peso simbólico dele. Eu não sei como agradecer, disse. Álvaro apenas tocou a mão dela com delicadeza. Prometa apenas que não vai deixar essa história morrer, que você vai viver sua vida com coragem, como sua mãe sonhava. E então, com um último olhar cheio de ternura, Álvaro se levantou e caminhou lentamente para longe, até desaparecer entre as árvores da praça. Mariana permaneceu ali, em silêncio, sentindo que aquele idoso fora mais que um mensageiro. Ele era o elo entre o passado e o futuro que agora, finalmente, estava em suas mãos. Após aquele último encontro com Álvaro, Mariana se viu diante de uma encruzilhada. Poderia simplesmente seguir em frente, deixar a história de Estela guardada no coração e viver sua vida. Mas algo dentro dela dizia que havia mais a fazer. Era como se o universo tivesse colocado cada peça em seu lugar para que ela assumisse uma missão maior. Mariana, então, decidiu retornar à casa do campo, não para fugir da cidade, mas para transformar aquele lugar em algo vivo, cheio de significado. Pensou em criar um espaço para mulheres que passaram por histórias como a de Estela, abandonadas, silenciadas, invisíveis. A ideia de um abrigo, um centro de apoio emocional, começou a germinar como uma semente dentro dela. Com o dinheiro da separação, decidiu investir no projeto.
A dor que sentiu com o divórcio agora parecia pequena diante da força que descobria ter. Mariana entendeu que não havia chegado ao fim de nada, apenas ao verdadeiro começo. A história de sua mãe não seria enterrada com a última página do diário. Ela se tornaria uma luz na vida de outras mulheres. E foi com esse propósito que Mariana deu o primeiro passo em direção a uma nova versão de si mesma. Meses depois, o antigo lar de Stella havia se transformado. Onde antes havia silêncio e solidão, agora havia risos de crianças, conversas entre mulheres, rodas de partilha e cheiro de bolo no ar. Mariana batizou o local de Casa Stella. Lá, acolhia mulheres em situações difíceis, vítimas de violência, abandono, rejeição. Era mais do que um abrigo, era um espaço de reconstrução. A história de Stella servia como inspiração. Mariana contava com orgulho sobre a mulher que abriu mão de tudo, mas que nunca deixou de amar. Aquelas palavras ditas no diário se tornaram o lema do lugar. Mesmo quando o mundo te rejeita, há sempre um canto onde a sua verdade pode florescer. Mariana se via refletida em cada rosto que chegava cansado e aos poucos se transformava. Entendeu que o sofrimento que viveu, desde a infância sem saber sua origem até o fim do casamento, a preparou para aquele momento. A força que herdou de Stella agora se multiplicava. E mesmo sem conhecer pessoalmente a mãe, Mariana sentia sua presença em cada canto da casa. Stella, enfim, vivia, através do amor que sua filha agora espalhava. Certa tarde, enquanto organizava alguns papéis na varanda da casa Stella, Mariana ouviu o som de um carro estacionando. Não esperava visitas, então se levantou curiosa. Um homem desceu do carro. Era alto, bem vestido, com cabelos grisalhos e olhos inquietos. Ele caminhou lentamente até ela e perguntou com um tom cauteloso: "Você é Mariana?" Ela confirmou com um nó na garganta. "Meu nome é Augusto. Acho que sou seu pai." O tempo pareceu parar. A revelação foi como um baque. Mariana instintivamente recuou. Aquela figura que por tanto tempo fora um fantasma, agora estava diante dela. Ele explicou com a voz baixa que soube de sua existência após a morte de Stella, quando encontrou cartas e anotações antigas guardadas por sua esposa, que descobrira tudo. "Fui um covarde, mas não quero partir desse mundo sem olhar nos seus olhos e pedir perdão." Mariana o ouviu em silêncio. Seu coração estava dividido entre a mágoa e a compaixão, entre a curiosidade e o medo. O reencontro que tanto fantasiara na juventude agora estava ali, cru, real, e ela precisava decidir: abriria espaço para mais uma peça do passado ou seguiria adiante sem ele? Mariana não respondeu imediatamente. Pediu que ele se sentasse. O silêncio entre os dois era pesado, mas cheio de significado. Ela olhava para aquele homem tentando encontrar traços seus, gestos, expressões. Augusto contou sua versão. O medo da exposição, a pressão da família, a covardia de não assumir as consequências de seus atos. Disse que sempre pensava em Stella e que nunca teve paz desde que soube que ela engravidara. Tentei enterrar isso, mas a consciência nunca deixou. Mariana, com os olhos marejados, disse: "Você não foi pai, mas sua vinda até aqui me mostra que talvez esteja tentando ser humano." Não havia como apagar o passado, mas havia uma escolha diante dela. E ela escolheu o perdão, não para ele, mas para si mesma, para não carregar mais o peso de uma ausência, de um buraco que nunca foi preenchido. "Eu te perdoo, Augusto, mas isso não faz de você parte da minha história. Ainda. Isso só te dá a chance de escrever uma nova página, se quiser." Ele chorou. Pela primeira vez em anos, sentiu-se livre. Mariana também. O perdão não apagou a dor, mas a transformou em força, em cura, em libertação. O sol se punha atrás da montanha quando Mariana fechou os portões da casa Stella naquela noite. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa, como se o universo quisesse registrar em cores tudo o que ela havia vivido. A mulher que saíra do fórum meses atrás, com o coração em pedaços e o papel do divórcio nas mãos, não existia mais. Em seu lugar,
Havia alguém inteiro. Alguém que descobriu que o fim de uma história de amor pode, na verdade, ser o começo de uma história consigo mesma. Mariana caminhou até o balanço na varanda e se sentou, sentindo o vento suave no rosto. Ao seu lado, o medalhão de sua avó brilhava ao toque da luz do entardecer. Pensou em Estela, em Álvaro, em Augusto e em todas as mulheres que agora encontravam ali um lar, um recomeço, um abraço. A vida é feita de encontros inesperados, ela sussurrou, lembrando do dia na praça. E sorriu, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um choque para finalmente despertar. E ali, no silêncio cheio de sentido, Mariana soube. O novo começo que tanto buscava já era presente. Se essa história tocou seu coração, imagine o poder que você tem para transformar sua própria vida. Inscreva-se no canal, compartilhe e comente abaixo o que você aprendeu com essa jornada de superação. Vamos juntos espalhar a mensagem de que, independentemente dos obstáculos, sempre há um novo começo à nossa espera.